Eu tenho um livro de dois teólogos que se propõem a justificar passagens polêmicas da Bíblia, contradições e profecias que se mostraram falsas. Esses teólogos se chamam Owen e Geisler. Os dois são doutores em teologia. Vou mostrar como grande parte da teologia é apenas uma tentativa de justificar passagens ridículas, o que faz com que os argumentos também sejam ridículos. Esse é apenas o primeiro vídeo. Vou citar um texto do livro e depois vou mostrar os erros deles. Páginas 164 e 165 do livro. 2 Reis 2, 23 a 24. Como poderia um homem de Deus amaldiçoar aqueles 42 jovens de forma que eles fossem despedaçados por duas ursas? Problema. Quando Eliseu se dirigiu a Betel, foi confrontado por uns jovens que zombaram dele, dizendo, sobe calvo. Quando Eliseu ouviu isso, virou-se para eles e os amaldiçoou, e duas ursas saíram do bosque e despedaçaram os jovens. Como poderia ele fazer isso, amaldiçoando-os por uma ofensa tão pequena? Solução. Em primeiro lugar, essa não foi uma ofensa assim tão pequena, porque os jovens trataram Eliseu com desprezo. Como o profeta era a boca com a qual Deus falava ao povo, o próprio Deus estava sendo maldosamente insultado na pessoa do seu profeta. Segundo, eles não eram crianças pequenas e inocentes, eram jovens maldosos comparáveis às gangues de rua dos dias de hoje. Daí a vida do profeta foi exposta a perigo pelo grupo, que era numeroso, pela natureza do seu pecado e pelo óbvio desrespeito que eles demonstraram à autoridade de Eliseu. Vou resumir os pontos terceiro e quarto do teólogo. Ele falou que zombar de Eliseu era uma ameaça à vida de todo o povo e que era uma afronta à autoridade de Eliseu como profeta. Quinto, não foi Eliseu que tomou a vida deles, mas Deus, pois somente ele poderia ter dirigido as ursas naquela hora para atacá-los. É evidente que, por terem zombado desse homem de Deus, aqueles jovens revelaram sua verdadeira atitude para com o próprio Deus. Um desprezo assim para com o Senhor é punível com a morte. Esse é o texto que eles escreveram. Vou citar os versículos, 2 Reis 2, 23 a 24. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Agora minha resposta. Eu vou supor que foi verdade o que aconteceu nessa passagem da Bíblia. Vida foi exposta a perigo? Deus está do lado dele, Eliseu, e a vida dele foi exposta a perigo? E como você sabe que os jovens tinham a intenção de matá-lo só por eles terem zoado o profeta de calvo? Alguém zoar outro de calvo revela intenção assassina? Isso é ridículo. Deus é tão sensível assim a ponto de se sentir ofendido pelo seu profeta ser zoado como calvo? Se jovens zoam o profeta de calvo, isso é motivo para Deus matar os jovens? Ou é motivo para Deus se sentir ofendido? Estão zoando o profeta, não Deus, e a zoação é ridícula de tão boba. Um Deus com sanidade mental não tem que apelar e verar um doido que mata pessoas por motivos fúteis. Gangues, matar zoadores para ninguém mais cometer o terrível ato de zoar? Isso é ridículo. Não invente coisas para dar o sentido mais ofensivo à palavra calvo. Se não tem evidências, cala a boca. Ridículo com a moral dos crentes, parece com um filme de terror e com a mente de um psicopata. E como a alienação religiosa inibe a capacidade de pensar por conta própria dos crentes. Eles inventam justificativas ridículas para atos claramente doentios. Ainda que uma ofensa de calvo ao profeta seja algo que macule profundamente os sentimentos de Deus, ao ponto deste matar os jovens devorados, talvez os jovens não desprezassem tanto Deus se Deus não saísse matando todo mundo por motivos fúteis e querendo ensinar pelo terror. E não tem jeito de falar que foi só culpa de Eliseu. Nenhuma pessoa tem poder de mandar uma ursa matar determinadas pessoas. Se isso ocorreu, teve que ter a intervenção do poder divino. Então, Deus, entre aspas, é que fez isso acontecer. E tem aquela regra imoral que os cristãos criaram. Se Deus nos deu a vida, Ele também pode tirá-la, ou fazer o que bem entender conosco. As coisas morais têm uma justificativa, não são aleatórias. A escravidão é imoral porque despreza a dignidade das pessoas escravizadas. A tortura é imoral porque despreza a dignidade humana. E por aí vai. Várias coisas são imorais, como genocídio, assassinato de crianças, penas cruéis como apedrejamento, morte, etc. Algumas pessoas são favoráveis a penas cruéis em casos extremos, como para serial killers. Acho que aí fica mais controverso. Mas acho que todos concordariam que pena de morte para alguém que trabalhou em um dia da semana, que era para descansar, é algo imoral. Tortura para pessoas que não acreditam na mesma ideologia que a sua é imoral. Tudo isso é imoral porque viola a dignidade humana, desrespeita o direito à vida, à liberdade de crença e pensamento, dentre outras coisas. Mas aí os crentes inventam uma regra que trata os humanos como objetos e acham que isso é moral.
Quando uma pessoa constrói uma escultura, ela tem direito de destruí-la? É imoral ela destruí-la? Não. Foi ele quem a criou, ele tem direito de propriedade sobre ela. E a escultura é um objeto, não tem sentimentos, dignidade, vida, não sente dor. Então não há imoralidade em destruí-la. Mas os pais geram os filhos, os pais geraram biologicamente seus filhos. Eles são os criadores imediatos dos filhos. Os avós são os criadores indiretos, mas os pais são os criadores diretos dos filhos. Portanto, os pais têm direito de propriedade sobre seus filhos? Podem destruí-los como alguém destrói um objeto? Claro que não, porque há uma diferença enorme entre pessoas e objetos. As pessoas têm sentimentos, pensam, sentem dor, sofrimento, têm consciência, têm dignidade. Assim, ainda que alguém tenha nos criado, isso não dá autorização moral para desrespeitar tudo isso que nós temos, que nos diferenciam de objetos. Os crentes inventaram uma regra que autoriza um ser a violar todas as regras morais com base em um direito de propriedade, nos comparando a objetos, ignorando a diferença entre objetos e pessoas, e ainda acham que uma regra dessas é moral. Essa regra não possui a base moral, que é o respeito à dignidade humana. Pelo contrário, ela é uma autorização ao desrespeito à dignidade. Os crentes têm a moral e o raciocínio tão distorcidos que, em vez de reconhecerem que é uma pena totalmente desproporcional, eles tentam fazer coisas banais, como reclamar ou trabalhar no sábado, parecerem tão ruins quanto estupro, homicídio e tortura, porque aí fica menos feio o Deus deles agir como um psicopata assassino que mata geral por coisas pequenas ou bobas. Que fique claro que quando eu digo crentes ou cristãos, não é para interpretar como generalização. Existem cristãos que não concordam com esses absurdos imorais da Bíblia, mas a maioria concorda.